Bom, pessoal, então o que está faltando é a gente ver a questão da amplificação, do ganho do circuito. Então, para isso, vamos primeiro voltar no que a gente viu no vídeo anterior, né, naquela curva característica, que a gente viu que a gente quer polarizar ele entre a tensão de alimentação e a tensão de transição entre saturação e triodo, que nesse caso aqui está algo em torno de 1 volt. Então, 10 mais 1 dividido por 2, 5,5. Então, a gente vai querer polarizar ele em torno de 5,5. A gente acha que o valor para 5,5 está por aqui. A gente vê o VGS, ele está na casa de 2,17, 2,18. Então, a gente substitui, só para a gente confirmar, né, vamos substituir essa fonte por uma fonte de tensão contínua. A gente coloca 2,17 volts na alimentação. E olha, aqui a gente tem 2,17 e o VDS é de 5,5. Então, estamos bem onde a gente quer. Então, para a gente entender agora a questão da amplificação do circuito de pequenos sinais. Antes disso, vamos dar uma olhada no que acontece se eu colocar uma entrada bem pequenininha. Então, vamos colocar uma entrada aqui de 0,1 volt. E ele tem um offset de 2,17. Então, esse offset que é a polarização do circuito. O 0,1 volt que é o sinal, é o pequeno sinal que está oscilando em cima desses 2,17 volts de polarização, ok? Então, a hora que a gente liga isso, que a gente observa, vamos acelerar um pouquinho essa bagaça, é que eu estou colocando 0,1 volt na entrada, ou seja, essa daqui é a entrada do meu circuito, e na saída, que é justamente esse ponto aqui, o que eu estou observando é uma senoide, assim como na entrada, que está indo de 6,6 até 2 e pouco. Ou seja, eu estou colocando algo com uma amplitude de 0,1 volt e na saída eu tenho 2 volts. Né? De 6 para 4, na verdade eu tenho 1 volt de pico. Ou seja, eu tenho uma amplificação daí na casa de 10 vezes. E se a gente observar o sinal de entrada juntamente com o sinal de saída, a gente poderia observar que eles estão invertidos. É que aqui a amplitude é tão pequena, né? Mas aqui ó, você vê que ele está para cima e para baixo, para cima e para baixo. Aqui que está a oposição, aqui que está para cima e para baixo. Né? Então, tem esse tipo de transistor, essa construção de amplificador, ela dá um ganho negativo, ou seja, ele inverte a fase do meu circuito. Então, o que a gente precisa ver agora? O que falta definir é como determinar este ganho, que eu falei que é da ordem aí de 10 para esse circuito. Bom, então, para avaliar o ganho do amplificador, a gente vai ter que usar um modelo de pequenos sinais do transistor. Para a gente poder usar esse modelo, a gente vai ter que descartar as fontes de tensão contínuas do circuito. A gente vai aterrar as fontes se for uma fonte de tensão. E a gente vai curto-circuitar a fonte se for uma fonte de corrente, ok? Aí depois disso, a gente substitui o transistor pelo seu modelo de pequenos sinais, que no caso do MOSFET é uma fonte de corrente controlada por tensão. Então vamos dar uma olhadinha em como que ficaria esse circuito aí. Então eu tenho o seguinte circuito. Então aqui é a minha alimentação, aqui é o meu RD, né? Aqui é o Vout, Vin, e aqui é a polarização do gate.
Essa fonte daqui, eu elimino ela e substituo por um aterramento. Essa outra fonte, eu também elimino ela e substituo por um aterramento. E o transistor eu substituo pelo modelo de pequenos sinais dele. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter a nossa fonte VI, que está ligada a um modelo de pequenos sinais do transistor, que está ligado no RD e o RD está aterrado. E aqui é o ponto Vout. O VI também está aterrado, né? Então, o que eu tenho que observar? Qual que é essa tensão aqui, que é a tensão VGS? Por quê? O VGS vai controlar a corrente, de tal forma que eu tenho um GM VGS aqui. A tensão de saída, nesse caso, e aqui, a corrente é para baixo. A tensão de saída vai ser a tensão que está caindo sobre o RD, que vai ser menos GM VGS vezes o RD. Agora, o VGS nada mais é do que o VIN. Então, se eu substituir uma coisa na outra, eu vou ter que o Vout é igual a menos GM RD VI. Ou seja, o ganho de tensão, que é definido como a tensão de saída sobre a tensão de entrada, nada mais é do que menos GM RD. Ou seja, o ganho depende do resistor de dreno e de GM. E o que é esse GM? O GM é definido como a derivada da corrente de dreno em função da tensão VGS. Ou seja, como que a minha fonte controla a minha corrente em função, ou como varia a corrente da fonte em função da tensão de entrada. Por isso que, quando eu estava falando que não adianta eu trabalhar naquela região de cutoff ou de triodo, é porque, nesse caso aqui, a derivada de ID por VGS vai ser praticamente zero, então eu não tenho ganho. Na região de saturação é que eu tenho aquela, se vocês lembrarem a curva que tinha essa cara aqui, é nesse ponto aqui que eu vou ter uma derivada grande. E é aqui que me interessa então trabalhar. Beleza? Então agora eu sei como que é definido o ganho do meu circuito e eu tenho um modelo de pequenos sinais dele. O que falta observar? Qual que é a impedância de entrada e a impedância de saída vista nesse circuito. Para eu determinar a impedância de entrada, eu teria que associar uma fonte de tensão a essa entrada, desligar todas as tensões, ou seja, desligar essa fonte VI, associar uma outra fonte aqui à entrada e ver quanto de corrente que essa fonte está gerando. Acho que não é difícil ver que aqui a impedância seria infinita, já que eu tenho um aberto aqui no VGS. Por outro lado, se eu quero ver a impedância
de saída, eu tenho que também desligar o VI, colocar uma outra fonte. Agora eu desligo o VI, coloco uma fonte aqui na saída e vejo qual que é a corrente que essa fonte está me gerando. E aí, como o VI está desligado, o VGS é zero, o GM, a corrente que o GM está gerando é zero, então a corrente que vai passar sobre o RD é somente a corrente que essa fonte está gerando, ou seja, a resistência vista na saída é somente o RD. Beleza? Agora, se eu tivesse um circuito como o que eu comentei no finzinho do vídeo passado, que em vez de uma fonte de polarização, eu tenho dois resistores fazendo um divisor de tensão, aqui a resistência de entrada vai ser diferente. Então fica a cargo de vocês agora acharem qual que é a resistência de entrada para esse circuito aqui. Segue aquela receitinha, arranca fora as fontes, coloca uma fonte conhecida na entrada, vê quanto de corrente essa fonte está fornecendo para o circuito, e aí com isso você consegue definir as impedâncias. Beleza? Então é isso, pessoal. Acho que com esses vídeos, concluindo com esse agora, vocês têm as informações necessárias para prepararem o experimento 3. A gente se vê. Tchau, tchau.